a volta dos 2 dígitos. Essa é a expectativa e comemoração do comércio varejista para as vendas deste ano. Fechar 2010 com um crescimento de 10%. O aumento da massa salarial no Brasil explica, em parte, essa recuperação do consumo no país. Mas garantir a continuidade e a tranquilidade para 2011 é que é agora o foco e a preocupação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua participação aqui no Economia e Negócios, um programa que também mostra uma reportagem que nós vamos acompanhar, preparada pela nossa equipe. Além disso, também temos as dicas dos nossos especialistas. Portanto, não saia daí. Manda seu e-mail para a gente, economianegócios@recordnewstv.com.br. Os jornais de vocês mesmo e todos já estão apontando que o Dia da Criança da semana passada foi um enorme termômetro do que vai ser o Natal. É isso, Dia da Criança gordo, Natal maravilhoso e chega de choradeira? Tudo indica que nós vamos ter um Natal muito bom, como já tivemos ao longo do semestre. E o Dia das Crianças costuma ser um termômetro bastante fiel e foi muito bom, superou os 10% e a expectativa do varejo é que o Natal deste ano seja pelo menos 10% maior que o do ano passado. Com isso, na sua opinião, o comércio recupera e deixa para trás totalmente a crise? Quer dizer, voltamos aos patamares, perdemos aí 2 anos, mas voltamos ao patamar? Ou ainda falta alguma coisa ou já superamos em termos de faturamento global? Não, o comércio já superou a crise e já está crescendo além da crise. Mas ainda falta uma expectativa igual para o ano que vem. Que foi o que eu abordei. Vai ter? Que não é tão favorável como se esperava, porque o próprio crescimento do PIB esperado para 2011 é da casa dos 5%. O varejo vai crescer mais do que o PIB, porque é um dos fatores que tem implementado o crescimento do PIB. Então estamos trabalhando aí para o ano que vem, por enquanto, com uma expectativa de uns 7%, que é um resultado extraordinário, porque vai ser em cima de um ano muito bom. Pois é, porque quando a gente fala de crescimento, a gente vai, ou você fala que cresceu muito porque a coisa estava muito ruim antes, né? A base de comparação é muito ruim, ou porque era zero, porque você cresceu em cima de um nada, ou você fala, vamos crescer pouco, mas não pode ser nunca esquecer a base, né? No primeiro semestre deste ano, o crescimento foi muito forte em função de uma base muito fraca. Mas no segundo semestre ele continua forte já sobre uma base que já tinha se recuperado no segundo semestre. Todos os fatores estão atuando na mesma direção. Você tem o emprego crescendo, a renda crescendo, crédito abundante, prazos longos de crediário, confiança do consumidor. Então tudo isso forma um cenário muito favorável para o comércio. Muitos preços caindo por causa da importação, o dólar favorecendo bastante também o consumidor. Então, para o consumidor... E estes elementos, na sua opinião, mesmo com parâmetros numéricos menores, estão tendendo a se manter positivos para 2011? Todos eles devem estar presentes em 2011, mas com menor intensidade. O crédito 2011 deve crescer menos do que vem crescendo no momento, até por conta daquelas elevações da taxa Selic que o Banco Central já fez. O emprego e a renda devem continuar crescendo, mas num percentual menor, porque a base já se expandiu. Você tinha um estoque de desempregados, grande parte que já foi absorvido. Então o crescimento agora é o crescimento natural da economia. Você diria que a gente estaria de novo entrando no período de ciclo, e aí eu queria discutir um pouquinho mais longo com você isso, pegando a tua pouca experiência em economia, pouco tempo que eu te entrevisto nos últimos anos, Marcelo. Os economistas têm mania de, às vezes, classificar as coisas. A onda agora e eu já recebi, acho que de uns 7 bancos, de umas 10 grandes empresas, aqueles relatórios de análise onde
já se está comemorando os tais dos ciclos, para alguns de 5 anos, para outros mais ligados à religiosidade, do ciclo dos 7 anos, de bonança. É isso, na sua opinião? Vamos ter, portanto, não só 2011, mas mais aí 3 anos? Não, todos os fatores da economia caminham nesse sentido. Nós temos um cenário internacional que pode acabar trazendo algum tumulto, porque a crise internacional não foi resolvida. A gente não consegue viver só daqui, né? Nós estamos inseridos no mundo. Aliás, o que puxou o grande crescimento do Brasil nos últimos anos antes da crise foi o cenário internacional extremamente favorável. Nós estamos vendo agora o Fed americano vai injetar mais dinheiro na economia americana, porque até agora não conseguiu fazer a economia recuperar. Então, se o cenário internacional não voltar a ser o que era, mas não apresentar uma nova crise aguda, nós temos uma possibilidade de um crescimento de 4, 5% ao ano por um longo período. Desde que nós tenhamos investimentos. Com a taxa de investimentos atual, não é suficiente para manter essa trajetória de crescimento. Isso eu quero discutir um pouquinho mais longo com vocês, pré-condições que se precisa para esse investimento. Só que antes, quando a gente está falando de crescimento, tem um setor que não para de crescer, que é o setor imobiliário, e aí a gente tem uma super especialista que sempre dá as dicas do seu imóvel e desta área e desse setor para a gente. São as dicas da advogada Magali Suana. Vamos lá? Economia e Negócios de volta na nossa conversa com o economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Domingos Solimil. Nesta conversa a gente está falando da capacidade do Brasil de continuar crescendo a um ritmo de 4, 5%, segundo você, Marcel, por um longo período, desde que tenhamos uma ampliação nos investimentos. No ritmo atual de investimentos, não. O que precisa para a gente garantir um aumento de investimento? Bom, precisa aumentar a poupança, para poder ter investimento, contar um pouco com a poupança externa, como estamos contando. Mas para aumentar a poupança, onde tem espaço para aumentar a poupança é no setor público. E para isso é preciso cortar gastos, porque a arrecadação vai muito bem, obrigado. Porque nós já passamos os 950 bilhões ontem e vamos atingir 1 trilhão no dia 26. Então pode ir mostrando essa escalada. Essa escala do imposto que recolhemos todos os dias em cada produto que a associação comercial dá lá. Ou seja, para lembrar o telespectador do que está falando, a luta que a associação tem travado com relação à carga tributária, que na sua opinião significa precisamos encher esse cofrinho, porque o governo gasta muito e daqui tem que tirar o dinheiro, é isso? Exatamente. Agora, além dele gastar muito, ele gasta mal. Porque ele gasta muito em custeio e pouco em investimento. Vamos explicar isso um pouquinho para o telespectador. Toda vez todo mundo fala, as pessoas falam assim, mas não fala que é para fazer estrada, para fazer o que é a diferença? Uma diferença, fazer estrada é um investimento, fazer saneamento é um investimento, fazer uma usina hidrelétrica é um investimento. Agora, aumentar o número de funcionários, de ministérios, o número de ministérios, os convênios com ONGs aí que torram dinheiro para todo lado, tudo isso são coisas que não reproduzem. São gastos que se consomem. E nós estamos assistindo a um aumento desses gastos em detrimento da capacidade do governo de investir. E aí você tem as duas coisas, um investimento, um aumento desse gasto que faz com que se exija mais arrecadação, por outro lado, um gasto errado. Esta arrecadação, por sua vez, na sua opinião, só vai cair se reduzir esse gasto ou podemos fazer um processo quase aquele de choque, tratamento de choque? Fecha aqui e você acha que nosso Congresso vai ter coragem? A verdade é que o próximo presidente vai ter que fazer algum ajuste logo de saída, porque esse ritmo de crescimento das despesas não é sustentável. Agora, pode ser mais drástico ou menos drástico. O ideal seria um ajuste mais forte, porque daria mais espaço para o Banco Central reduzir juros. Nós acabamos aí caindo
num círculo vicioso. O governo gasta muito, o Banco Central, preocupado com isso, aumenta os juros. Aumentando os juros, ele aumenta o gasto do governo. Claro. Então é um círculo vicioso que precisa ser rompido de algum lado. E o lado tem que ser o lado do governo. Mas para nós podermos crescer, nós vamos precisar de energia elétrica, nós vamos precisar de estrada, vamos precisar de portos. Senão nós vamos ter um estrangulamento. Hoje nós já estamos sentindo dificuldades para escoar a safra, nós estamos sentindo dificuldade nos portos. Então não adianta, a economia só cresce com investimento. Quer dizer, uma fábrica só cresce se ela colocar mais máquinas para produzir mais. E o país a mesma coisa. Essa é uma das condicionantes. Outra condicionante é que nós precisamos aumentar a eficiência, a produtividade, para poder competir. Este lado é um lado, o primeiro lado afeta diretamente o poder público, o segundo as empresas. E esse então eu quero discutir também mais longamente com você. Vou deixar para o próximo bloco, porque nós, o telespectador, vamos acompanhar agora uma reportagem preparada pela nossa equipe.